Boa noite, graça e paz. Vamos dar início a este culto de cura e libertação, culto de palavra, culto onde nós vamos estar orando hoje pela nossa nação. Domingo nós temos aí segundo turno em algumas cidades, algumas capitais, e precisamos orar para que o Espírito Santo traga sabedoria, discernimento para o povo, para que o Senhor abra os olhos do povo e não coloquem, pessoas que não têm o temor de Deus, não coloquem pessoas que não têm uma aliança com o Senhor, para que possamos aí sermos governados, que os nossos dirigentes tenham um compromisso acima de tudo com a justiça, com a sociedade mais justa, segurança, alimentação, educação, saúde. Então nós precisamos orar. Estamos vivendo em um tempo onde imposições, onde o que é certo já não é certo, o que é errado é o que é o certo, e em meio a tudo isso o povo fica aí às vezes cego, sem entendimento, sem discernimento. Então nós precisamos, como cristãos, erguer a nossa voz, orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, pedir ao Senhor direção e não sermos incrédulos, porque é isso que vamos ministrar nessa noite. Você precisa ser realmente um crente, ter realmente fé. Fé. Ah, pastora, mas está difícil nesses últimos tempos. Não, nós precisamos ter fé nesta noite. Vamos orar para que toda incredulidade, toda frieza seja quebrado, anulado e cancelado. Amém? Glória a Deus. Cumprimento você que está aí entrando nesta live, se conectando, vai ser bênção. Fique conosco. Está tendo culto presencial. Nós estamos na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, Igreja Refúgio de Oração, e na Rua 9, Avenida 24 e 26, 2278, no bairro Santana. Temos um querido lá ministrando a palavra, um presbítero cheio da unção, e temos lá o louvor, por isso não estamos aqui com o louvor. Então você poderá também estar lá presencial. Pastor, eu vou lá, tem toda distanciamento das cadeiras, álcool em gel, aferidor de temperatura na entrada. Nós estamos seguindo todo o protocolo de segurança da saúde, amém? E se você está impossibilitado de estar na igreja, fique conosco nesta live para que possamos juntos, estudar a palavra, ter aí um tempo realmente de buscar o Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 150, e eu quero ler esse salmo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Estamos aí ao final deste ano, um ano difícil, um ano desta pandemia, onde mudou a história do mundo, Não mudou só a minha e nem a sua história. Mudou a história do mundo, mudou a história política, social, econômica, da terra toda, Mas nós precisamos ter fé de que o Senhor está conosco, o Senhor preparou o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e quem estiver com Ele estará seguro. Amém? Esta é a certeza que nós precisamos ter, é essa certeza que eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite, através da palavra. Nós temos que ter confiança na palavra. A palavra é a palavra de Deus. Amém? Salmo 150, nós vamos estar fazendo essa leitura. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Em meio a esta pandemia, nós vamos louvar ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é soberano, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Nós vamos louvar, porque Ele é grande. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes,
todo ser que respire, louve ao Senhor. Aleluia! Louvai ao Senhor. Está respirando? Você está vivo? Com certeza, porque você está assistindo esta live. Quantos que queriam estar vivos, né? Quantos que queriam louvar ao Senhor? Quantos estão vivos, mas entubados, sedados e não podem mais louvar ao Senhor? Não perca esta oportunidade. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, exaltado, engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Fala conosco nesta noite, nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, vem sobre nós. Entregamos a direção deste culto ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toca em cada querido que está nos assistindo, cada um que está num leito de hospital, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aprisionados, incrédulos. Senhor, traz cura hoje, fala conosco através da tua palavra. Nós queremos louvar ao Senhor. A tua palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela saúde, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado porque estamos vivos, estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. E eu peço àqueles que estão enfermos que sejam curados nesta noite, em nome de Jesus. Queremos orar, Senhor, pela nossa família. Pedimos agora a cobertura do teu sangue sobre os nossos queridos. Guarda e cuida do Daniel, que está na Espanha, o Lucas, que está na Holanda, a Bia, que está em Bristol. Cobre com o teu sangue esses queridos. Livra de toda enfermidade, livra de toda malignidade. Guarda minha mãe, que está em Curumbataí, a Diva, o Rui, o Tiago. Guarda também o Bispo Miguel, Senhor, o Mateus, a Miriam e a Mariana. Fortalece a nossa liderança. Tira o luto, tira o choro, traz esperança. Espírito Santo, continue consolando, abraçando, cuidando de cada querido. Senhor, neste momento nós oramos também pelos que estão enfermos, que eles sejam curados nesta noite. Oramos pelo Jefferson, cura dessa depressão, que ele seja, Senhor, restaurado em todas as áreas. Oramos pela Ivone, a irmã da Josi, cura esta querida, liberta, restaura a saúde dela. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a cura e a libertação, Senhor, sobre a vida do Rodolfo, que ele seja liberto, o esposo da Simone, e que o Senhor possa sustentar. Senhor, guarda o Ângelo Vitor, que o Senhor continue abençoando, cuidando, fortalecendo. Senhor, nós te louvamos também, porque o Lucas Couto, de 6 anos, que estava na UTI, glória a Deus, que teve alta ontem, dia 25, ele saiu do hospital e já está em casa com a família. Obrigada porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nos fortalece nesta noite, sabendo que as nossas orações não são em vão e que o Senhor tem ouvido e atendido. Sabemos também que acima da nossa vontade o Senhor é soberano, porque a tua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Obrigada, Senhor, pela vida do Lucas, que já se recuperou e está em casa. Continua também, Senhor, tocando na vida do Rafael, sobrinho da Sandra, desentupindo ali toda a veia que está entupida, toda trombose, todo coágulo, seja desfeito agora em nome de Jesus. Também abençoa o presbítero José Augusto, esposo da pastora Márcia, continue com ele, dá graça, saúde, em nome de Jesus. Abençoa o Aparecido, o Reginaldo, a Regina, Senhor, a Ângela, que a Luciana está pedindo, que estas vidas sejam tocadas pelo Senhor. Sabemos que quando o Senhor toca para transformação. O Senhor toca para cura, para libertação. Então toca em cada querido. Os que estão com Covid, com câncer, com tumores,
sejam curados agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu te peço agora, toda distração, toda inquietação, cesse agora em nome de Jesus. Libera uma palavra rema agora, que possamos ter os ouvidos abertos, corações abertos para a boa semente que vai ser lançada agora. E que cada palavra, cada semente, Senhor, ela cresça, ela possa dar frutos e os nossos frutos possam permanecer. Toda incredulidade seja repreendido agora. Fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Não em homens, não em políticos, não em pessoas, mas que a nossa fé seja firmada no Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero falar, nós usamos muito um termo, né, de incredulidade, de falta de fé, e uma expressão muito comum: ai, você não tem fé, você está que nem Tomé, sem fé, né? E hoje eu quero falar sobre Tomé. Quem foi Tomé? Em quais circunstâncias Tomé duvidou, não creu que Jesus tinha ressuscitado? E Tomé andou com o Senhor Jesus. Quero falar de um discípulo, eu não quero falar dos que não andavam com Jesus, eu não vou falar de multidão. A multidão queria um milagre. O personagem que o Espírito Santo me levou a ministrar hoje para você é alguém que se tornou um discípulo, era discípulo de Jesus. Talvez você tenha andado com o Senhor, tenha lido a Bíblia, tenha feito as suas orações, mas de uma maneira não com fé. Você tem feito, tem levado a sua vida cristã de uma maneira que não condiz com a palavra de Deus. Eu queria que você refletisse, eu não vou me demorar, mas eu quero compartilhar com você sobre Tomé. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. O nome Tomé significa que nasceu do mesmo parto, né? Dídimo, em hebraico, significa nasceu do mesmo parto. Tomé, incrédulo, significando que ele teria um irmão gêmeos, tá? Então ele teria um irmão gêmeo com ele. Portanto, a Bíblia não traz nenhuma narrativa desse outro irmão, de que andou com Jesus ou não. Traz apenas a referência dele, né? Mas o nome dele significa que nasceu do mesmo parto, ou seja, ele era gêmeo com alguma, né, com um outro irmão, ou até mesmo com uma irmã. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, amém? Mateus capítulo 10, aonde o Senhor chama agora os discípulos para caminhar com ele. Mateus 10, versículo 1. Eu vou ler o Mateus 9, 36, falando da seara. A seara é grande, nós não podemos fazer a obra sozinhos, ninguém faz sozinho, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nesse momento eu não posso estar presencial na igreja, mas tem um querido lá que está ministrando, que está orando, que está intercedendo, e os cultos presenciais na nossa igreja têm sido grande bênção. O Senhor tem liberado curas lá, tem liberado salvação. Então, se você pode ir até a igreja, não fique na sua casa, esteja lá, também é bênção, né? E Mateus 9, 36 diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Como estão as pessoas hoje? Exaustas. As pessoas estão tristes. As pessoas estão oprimidas. Muitas pessoas em depressão. Muitas pessoas mandam mensagem para mim: pastora, ora por mim, perdi um querido, perdi uma querida, como nós perdemos também a pastora Denise. Perdemos não, o Senhor a levou, né? E tantos queridos que quase todo dia chega uma notícia: pastora, ora, fulano faleceu, o parente do outro faleceu.
E as pessoas já perdidas, sem saber o que fazer, como ovelhas sem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e Jesus disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Temos muito a fazer, mas estamos preocupados em ganhar dinheiro. Estamos preocupados com o nosso umbigo. Estamos preocupados com o nosso bem-estar. Não queremos levar a palavra, não queremos nos expor, não queremos dizer que somos crentes, não queremos levantar a bandeira da vitória, queremos ficar no anonimato, quietinho. Deus não se agrada disso. Deus está procurando aqueles que realmente pregam a palavra, aqueles que realmente oram, aqueles que têm fé para mudar a história. Porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Vidas estão indo agora nesse momento, para o inferno. E eu estava lendo e ouvindo algumas pesquisas, e o maior índice de suicídio de todos os tempos foi esse ano de pandemia. Muitas pessoas, além de morrerem pelo Covid, muitas pessoas estão tirando a sua própria vida, porque não tem esperança. E se não tem esperança, é porque você, eu me incluo nisso, não levamos a palavra até elas. Precisamos viver um despertamento, precisamos ter fé, precisamos clamar, orar, pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E aí o Senhor fala: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Que você seja despertado nesta noite para pregar, pegar o telefone, compartilhar esta live, para que alguém ouça esta live, para que alguém seja salvo, para que alguém seja liberto, restaurado pelo poder do nome do Senhor. E Jesus, sabendo disso, ele falou: eu preciso montar uma comissão, eu preciso, nós estamos vendo agora os prefeitos eleitos, reeleitos, né, já montando a pasta de governo. Depois nós temos aí o 72, onde Jesus tinha, né, uma grande multidão, mas também tinha os seus discípulos que andavam lado a lado com ele. Amém? Mateus 10, 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Se somos discípulos do Senhor, se somos crentes, temos fé, nós temos autoridade sobre toda enfermidade, sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. E a partir de agora, todo demônio que tenha afligido a tua vida, todo espírito de contenda, de confusão, de vício, de prostituição, sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos anjos para cercarem a tua casa com espadas desembainhadas, com labaredas de fogo, e que esses demônios sejam subjugados, sejam colocados debaixo dos nossos pés, expulsos da nossa casa, dos nossos queridos. Nós amamos a nossa família, mas expulsamos os demônios que têm oprimido, em nome de Jesus. Receba aí a libertação da tua casa, receba a libertação na tua vida. Toda dor, todo espírito de enfermidade, dores no corpo, toda opressão, toda angústia, solidão, desespero, sejam expelidos agora em nome de Jesus. Receba a cura, receba fôlego de vida, como lemos no Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ser liberto, ser restaurado para louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. O Senhor nos deu autoridade e precisamos fazer uso dessa autoridade. E muitas vezes, só estou pensando. Não, é declarar com a nossa boca. Romanos 10, se com a tua boca
Se com o teu coração creres que o Senhor Jesus é o Rei, é o único Senhor e Salvador, que Ele morreu e ressuscitou, se com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. Você precisa crer no coração e confessar com a boca, liberar palavras. Porque quando nós liberamos palavra, nós estamos liberando matéria-prima para os anjos, quando são palavras proféticas, palavras da Bíblia. Quando nós oramos a Bíblia, nós liberamos, damos ordem aos anjos para que trabalhem em nosso favor. Mas quando nós amaldiçoamos, xingamos um filho, você não presta, você não é nada, você não vai ser nada, você não é ninguém, você parece com seu pai, você parece com seu avô. Nós estamos liberando palavras de maldição. E os demônios se apropriam disso, porque deu legalidade. Isso é legalidade. Quando a gente fala, deu legalidade, o que é legalidade? É algo que é legal, dentro da lei. Você liberou, você autorizou, você amaldiçoou, dizendo que aquela pessoa não ia ser nada, que ele ia ser, né, a pior criatura do mundo. E aí os demônios vêm, pegam esta palavra no mundo espiritual e trabalham para que realmente aquela pessoa não seja ninguém. Então vigie no que você fala. Cuidado com aquilo que falamos. Cuidado com aquilo que profetizamos. Cuidado. Se você não tem nada para falar, eu sempre falo aqui para os meus filhos, se vocês não têm nada para falar de alguém, mas não fala. Não fala. É melhor não falar. Tem um provérbio muito comum e popular que diz: o homem sábio é dono do que não diz, mas ele se torna escravo daquilo que ele diz. Que você seja um homem, uma mulher sábia. Que você não fique liberando palavras ao vento de qualquer maneira. Seja sábio. O homem sábio é dono, porque se você está com você é dono, você não liberou. É dono das palavras que não diz. Mas ele se torna escravo daquilo que você fala. Amém? E aqui então Jesus chama os 12. E o Senhor dá autoridade. E o Senhor confirma e fala: olha, vocês vão sim pregar a palavra. Vocês vão, porque a seara é grande, tem uma colheita muito grande. Mas vocês não vão sem uma palavra de autoridade. Vocês vão no meu nome. E no meu nome vocês têm autoridade para expelir os demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. E agora Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Então, quem eram os 12 que andaram com Jesus? Durante 3 anos. Caminharam com ele. Pela Galileia, por Jerusalém, Judéia, Samaria. Ficaram rodando ali naquelas regiões, vendo Jesus curar, vendo Jesus ressuscitar os mortos, vendo Jesus, né, fazer tanta coisa, ensinar, porque Jesus ensinava, ele entrava nas sinagogas, ele citava o livro de Isaías, ele citava passagens do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Jesus era conhecedor das Escrituras e ele ensinava. E agora ele chama os 12. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Amém? Vou falar de Tomé. Tomé não era ele era incrédulo, mas ele não era do mundo, ele não fazia parte da multidão. Tomé fazia parte dos 12. Você talvez esteja na igreja. Talvez você que esteja assistindo essa live não seja uma pessoa que esteja no mundo. Mas se for também, que você seja salvo nesta noite. Mas o Senhor está liberando essa palavra para você que conhece a palavra, que tem ouvido falar de Jesus, mas que tem sido um descrente dentro da igreja.
Quero falar de Tomé. Pastora, mas aonde dá indícios aqui de que Tomé não era uma pessoa que realmente cria em Jesus? Andava com Jesus, viu sinais, prodígios e maravilhas, mas duvidava. Olha isso, vamos lá. João capítulo 11. Então quem foi Tomé? Um dos 12 apóstolos. Uma pessoa que não era leiga, que não estava distante de Jesus, mas que não cria, que era descrente. João capítulo 11, rapidamente, olha lá. João 11, onde Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente e é uma enfermidade grave. E olha lá, vamos lá, bem rapidinho. João 11, versículo 4. Eu vou ler do 3, né, para a gente entender. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava esta família. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Depois disse aos discípulos, olha lá o que Jesus falou: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Quer dizer, Jesus, já os fariseus, os sacerdotes daquela época já estavam conspirando para matar Jesus. Já estavam tentando armar ciladas para matar Jesus, tá? E aí os discípulos falaram: como nós vamos voltar para a Judéia, que tem uma conspiração lá? Eles querem matar o Senhor. E aí, olha lá, Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E nós já vamos ver esta palavra em João 14. Eu sou a luz, vocês não precisam ter medo. Se estão comigo, não vai tropeçar, eu sou a luz, e aonde eu chego, as trevas se dissipam, né? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Eles não estavam entendendo a figura de linguagem que Jesus estava usando. E aí Jesus falou: olha, Lázaro já morreu, ele está morto. E olha lá, quem que vai falar, né? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. O Senhor estava falando: ainda bem que nós não estávamos lá, que ele morreu. Ele já está morto. Vocês não estão entendendo que ele já morreu, eu já sei que ele morreu, mas nós vamos sim voltar lá. E Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro e que a glória de Deus seria manifesta através deste milagre de Jesus. E eles não estavam entendendo, eles estavam achando que Lázaro estava só apenas num sono profundo. E aí Jesus falou assim: olha, para que possais crer, vocês vão ver um milagre. Lázaro vai ressuscitar. Vocês precisam crer. Jesus acaba de falar que precisamos crer. E olha lá, então Tomé. Quem era Tomé? Um dos apóstolos. Olha o que Tomé fala. Então Tomé, chamado Dídimo, que nós já vimos, Dídimo significa irmão gêmeo de alguém. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Olha isso. Estava do lado de Jesus. Jesus estava falando que era para ter fé, que era preciso crer. Lázaro tinha morrido, eles iam sim para a Judéia. Mesmo que houvesse conspiração,
Jesus é a luz. E quando nós estamos com Ele, as trevas, toda a trama, todo o laço do inferno é desfeito em nome de Jesus. Jesus está dizendo isto, explicando tudo isso, e Tomé simplesmente, né, falou, ô Jesus, espera um pouquinho, ou nem para Jesus, né, ele fala para os outros assim, num cochicho, e Jesus está louco, nós vamos ter que ir com ele, então vamos para morrer com ele, porque chegar lá ele vai ser morto. Já que nós estamos juntos, vamos já se despedir aqui, vamos, né, tomar o nosso último café. Talvez você esteja como Tomé. Você está ouvindo pregar live após live, lê a Bíblia, vê que Jesus faz milagre, vê que estamos vivendo nos últimos tempos. Que, pastor, últimos tempos? Que conspiração, né? Isso daí é conspiração, isso daí é não vai acontecer, imagina, o anticristo, a nova ordem mundial, isso aí é coisa de doido, isso aí, imagina, isso aí não está no Apocalipse, nós pregando, Jesus está voltando, olha, está vindo um governo único, as nações estão clamando, Israel, relógio de Deus, acordo de paz, guerra, terremoto, a natureza gritando, né? Pela volta do Senhor, e as pessoas estão adormecidas. Essa pandemia que veio para chacoalhar a igreja, chacoalhar você, de não podermos estarmos juntos. Olha quanta coisa acontecendo, você vendo, você ouvindo, você sabendo que está escrito em Mateus 24, que nos últimos dias aconteceriam todas essas coisas, você conhecendo o livro de Apocalipse, que quando o iníquo, o homem, né, o anticristo, o antimessias estiver por vir, todas essas coisas, o aumento, a ciência se multiplicará. Hoje você dorme o iPhone e 5 e 7 e tantos outros, e amanhã já tem um novo sendo lançado, e agora o 5G e 6G e tudo mais. E muito rápido, todo o cumprimento da profecia, para que seja na plenitude dos tempos. E você ainda fica assim, imagina, essa pastora está louca, esse povo está louco, imagina que Jesus vai voltar agora, e isso aí vai longe, essa história eu escuto desde pequeno. Acorda, acorda, igreja, acorda, você que está sendo um Tomé. Tomé estava vendo o que Jesus está falando, vocês precisam crer, eu vou lá sim, eu vou fazer um milagre para que a glória de Deus seja manifesta, vocês precisam crer, vocês precisam tomar posse. E aí ele vem e fala, então Tomé, o que não tinha fé, cuidado para você não ficar, cuidado para você não perder a essência da salvação por falta de fé. Estou trazendo essa palavra como cura e libertação, que você possa ser curado na sua mente. Que toda seta, todo laço que o inimigo tem tentado, toda mentira, todo engano, toda sedução através da internet, dos meios de comunicação, né? Levando as pessoas a achar que um governo único, uma moeda única, né? Já temos aí essa divulgação de uma moeda virtual, de um dinheiro único em todo o mundo. Tudo isso é cumprimento. Lê Apocalipse 13. Se você não tiver a marca da besta, a marca do anticristo, se você não tiver em acordo com o anticristo, você não vai comprar, não vai vender, não vai poder negociar. Veja que tudo está caminhando para isso. Não seja um incrédulo, não seja um incrédulo. E Tomé fala aqui, bom, vamos lá com Jesus para morrermos com ele. Abre sua Bíblia um pouquinho para frente aí. Olha o que ele pergunta, Jesus trazendo uma palavra de esperança. Jesus já preparando os discípulos que ele iria para o Pai, que ele ia preparar a morada. E aí quem veio questionar Jesus de novo com a falta de fé? Tomé. Olha em quais situações Tomé está sempre pondo em dúvida aquilo que Jesus estava pregando. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Jesus não está falando isso para a multidão, Jesus está falando para os discípulos. Jesus chama os discípulos
Ora Jesus estava com a multidão, ora Jesus estava na sinagoga, e ora Jesus estava com os 12, fortalecendo, ensinando, discipulando mesmo. Porque Jesus sabia que ia ser morto, ele ia ser levado aos céus. Mas os discípulos iam continuar o chamado, porque grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Jesus estava discipulando, ensinando eles. E agora Jesus fala, vocês não fiquem com o coração triste, credes em Deus. Olha lá, fé. Crer, o que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza, a convicção daquilo que eu espero. Isso é fé. Eu não estou vendo a cura, como oramos aqui, né, por aquela criança que estava com pneumonia numa UTI. E ontem ele recebeu alta, a igreja orou, pastor, e aqueles que nós oramos e morreram? Foi feito a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ah, mas era uma pessoa tão querida, amada, mas foi a vontade de Deus, e nós não podemos ir contra a vontade de Deus. E agora aqui Jesus está falando, vocês creiam em Deus, creiam no que eu estou falando. Jesus está falando, olha, crede em Deus e crede também em mim. Vocês tenham fé. Eu já liberei vocês, eu dei autoridade para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia! Aos que já morreram em Cristo estão com ele. E nós, que perseverarmos, que ficarmos até o final, também vamos estar com ele na glória. Aleluia, glória a Deus está dizendo aqui. Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês fiquem firmes, creiam em Deus, creiam em mim, tem morada no céu. E olha lá o que Jesus fala, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar a buscar a igreja. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Pastora, quando se dará o arrebatamento? Quando perguntaram a Jesus, ele falou, vede os sinais, vede que os tempos, os finais dos tempos vão ter sinais. Ora, que ninguém vos engane. Nos últimos, Mateus 24, eu estou liberando aqui para você. Nos últimos dias aparecerão falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas pessoas aí pedindo dinheiro, prometendo casa, prometendo isso, prometendo aquilo, mentindo, enganando o povo. Nós estamos pregando a palavra sem engano. Nós temos que pregar a palavra com temor e tremor, porque daremos conta de tudo aquilo que estamos pregando. Não podemos ser falsos, não podemos enganar. Temos que pregar a palavra, e Jesus fala, eu voltarei. Eu voltarei. E olha lá, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós estaremos com ele na glória. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu vou para o céu, eu volto para a casa do Pai. Vocês têm que permanecer firmes, porque eu estou aqui de passagem. Eu vou cumprir o propósito. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou para junto do Pai, vou preparar morada. Vou esperar a plenitude dos tempos. Vou esperar o cenário todo, para que no momento certo eu volte e arrebate a minha igreja. Você está preparado para o arrebatamento? Você tem certeza que se as trombetas tocarem ontem, como dizem em Tessalonicenses, ao tocar, ao ressoar da última trombeta, nós, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos? Será que você vai subir? Será que você vai para a casa do Pai? Será que você tem uma aliança com Ele? Será que você é apenas uma criatura ou você é filho de Deus? Só vai para a casa do Pai quem é filho. E para ser filho você tem que ter uma aliança em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele veio, pisou este mundo, morreu e ressuscitou. E agora Ele está sentado à direita de Deus Pai, porque é o que a palavra diz.
Se você ainda não tem essa certeza, entrega a sua vida a Jesus. Ao final nós vamos orar. Jesus está falando, eu sou o caminho. Olha que declaração. Aí vai Tomé, João 14,5. Disse-lhe quem? Tomé. Ó, o Tomé vai abrir a boca de novo. O incrédulo. O que andava com Jesus. Que agora João 15, 16, 17 são as últimas palavras de Jesus para os discípulos. Depois ele já vai, né, todo o processo de ser preso, julgado, condenado e morto. Depois ele ressuscita. Jesus já está preparando os discípulos aqui em João 14. Aí vem Tomé, olha o Tomé de novo. Olha o que Tomé fala. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha esse Tomé, gente. Jesus acaba de falar que ele é para ter fé, é para crer em Deus e crer nele. E que ele vai para o céu preparar morada. E o Tomé, né, muito incrédulo, fala, Jesus, espera um pouquinho. Eu não sei o caminho, como que eu vou para o céu? E aí Jesus faz uma das mais belas declarações de vida, de tudo aqui. Decore esse versículo, João 14,6. Respondeu Jesus. Para quem que Jesus está respondendo? Para Tomé. Tomé andou com Jesus todo esse tempo. Ouviu as parábolas de Jesus. Viu Jesus curar. Talvez você esteja na igreja há anos. Tem ouvido, mas ainda não se apropriou da fé. Não tomou posse das verdades espirituais. E a minha oração nessa noite é para que os seus olhos espirituais sejam abertos para aquilo que está sendo pregado. E aí Jesus, com muito amor, ele fala assim, eu sou o caminho, artigo. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, o único caminho. Não tem outro. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Que verdade? Verdade revelada através da palavra. Verdade que quando Jesus em João fala, o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. Eu sou o verbo, eu sou a palavra revelada. Eu sou Jesus que no Antigo Testamento estava em oculto. Mas agora eu vim para que toda profecia se cumprisse e para que as que ainda hão de acontecer se cumpram a partir da minha vinda. Você está entendendo? Você precisa ter fé que Jesus é o caminho. Você não vai para o céu se você querer, eu vou pagar promessa, eu vou subir escada, eu vou doar cesta básica, eu vou a pé não sei na onde, eu vou andar de joelho, eu vou sair carregando uma cruz. Não te leva ao céu. Obras não nos leva ao céu. Em Efésios fala que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Lê Efésios capítulo 2. Nós somos salvos pela fé nesta verdade que Jesus disse para Tomé, um dos seus discípulos que não tinha ainda os seus olhos abertos espiritualmente. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que vida é essa? A vida eterna. A vida da segunda morte. Primeira morte, esse corpinho aqui, se eu não for arrebatada, e se eu morrer antes, e aí então, essa é a primeira morte, morte do físico. E aí a segunda morte, como diz em Apocalipse, a morte espiritual. Os que morreram salvos em Cristo Jesus, estarão na eternidade com o Senhor. E os que morrerem sem terem uma aliança com o Senhor Jesus, sem terem o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo para toda a eternidade, no inferno, um lugar preparado para Satanás e 1/3 dos anjos que caíram. O inferno não foi preparado para mim nem para você, mas como Adão e Eva pecaram, entrou o pecado no mundo, mas Deus deu o livre-arbítrio, deu a oportunidade de você escolher.
ou agora eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e vou para o céu através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida eterna, ou eu nego Jesus e vou para o inferno. Não tem outra alternativa. Eu gostaria muito de falar que teria uma outra alternativa, se era isso que você estava esperando. Mas eu estou pregando o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus declarou para Tomé. Tomé, não tem outro caminho. Tomé estava inseguro. Tomé estava descrente. Tomé estava talvez com medo de Jesus ir embora e eles ficarem sem um líder, e Jesus está falando, não se preocupem. Vocês fiquem firmes, creiam em Deus, creiam na palavra, creiam em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não chega no céu, se não for através de uma aliança com Jesus. Nosso horário está avançando, eu quero que você abra um pouco a sua Bíblia aí. Agora Jesus é morto, Jesus ressuscita, e Jesus aparece para os discípulos. Mas quem duvida? Olha lá, quem que vai aparecer aí? Tomé de novo. Vocês estão vendo Tomé? Tomé sempre duvidando. Olha lá, João capítulo 20, versículo 1. Jesus é morto, nós estamos já, depois de João 18 e 19, Jesus agora ressuscitou, amém? João capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? João. João, o discípulo amado de Jesus. E disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E aí eles vão, e Marta e Maria, elas chegam lá, e o anjo fala assim no verso 13, por que choras? Por que vocês estão chorando? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. E aí então depois vamos correr no verso 24, olha lá, Jesus aparece aos discípulos, e justamente quando ele aparece para os discípulos, eles estavam com as portas trancadas, Tomé não estavam ali, eles já estavam talvez pensando em desistir, cada um voltar a fazer o que fazia, mas agora Jesus, ele aparece, e eles veem Jesus, e eles ficam alegres. Mas no verso 24, olha lá o que diz, João 20, 24, ora Tomé, de novo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, que é no versículo 19, só estou me adiantando aqui. Então Jesus apareceu para eles, mas Tomé, exatamente aquele que precisava estar, não estava. Então cuidado, aonde você está na hora errada, você precisava ter estado lá, e tinha que estar junto com os outros discípulos, mas ele não estava. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Os discípulos falaram, Tomé, você perdeu de ver Jesus. Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, o nosso Jesus não ficou morto, a pedra foi revolvida, nós vimos ele apareceu, ele esteve aqui, as portas estavam trancadas. E olha lá, vimos o Senhor, mas ele respondeu, olha Tomé, coitadinho, de novo, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha isso. Olha o que Tomé está falando de novo. Ele não estava crendo no milagre que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ele não estava crendo que Jesus ia para o céu e ia preparar um lugar, que Jesus era o caminho. Agora Jesus morre, Jesus aparece para os 12. E infelizmente ele não está nessa primeira aparição de Jesus. E aí os discípulos, quando vê Tomé, falam, Tomé, nós vimos Jesus. E eu penso, Tomé muito friamente, muito carnal. Fala, imagina,
Eu só acredito se eu pôr o dedinho lá na marca onde os pregos perfuraram. Por isso que mão na Bíblia significa obras. Por isso que quando você chegar diante do Senhor, você vai falar assim, cadê as suas obras? O que você fez? Você não vai para o céu por meio das obras, mas você vai receber galardões por aquilo que você fez. Tá entendendo? E aí o Tomézinho fala assim, também perfuraram o lado de Jesus, né? E eu quero ver a marca da espada que perfurou. Olha que incrédulo. E aí olha o que acontece. Passados 8 dias, depois de uma semana, eles voltaram a se reunir. Outra vez, reunidos os discípulos e Tomé com eles. Agora Tomé estava com eles. Tomé estava. Estando as portas trancadas, Jesus veio. Por que Jesus não precisou bater para entrar? Porque ele estava com o corpo glorificado agora. E com o corpo glorificado, ele não está sujeito à matéria física. Ele tem o corpo que pode estar aqui, pode estar lá. Então ele não está mais preso no corpo, no primeiro corpo físico, matéria, tá? Corpo glorificado. E aí as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Paz, acalma o coração. E logo disse a Tomé, agora Jesus nem esperou Tomé falar. Isso é muito importante. Jesus foi até Tomé. Jesus podia criticar Tomé. Ele falou, ei Tomé, você não acreditou que eu ressuscitei? Aqui Tomé, eu estou aqui. Não. Jesus nunca nos acusa. Jesus vem sempre para nos trazer para perto. Jesus não está aqui para te acusar se você está fraco na fé. Mas Ele está falando para você ser fortalecido nesta noite. Para você não duvidar das promessas. E Jesus vai até Tomé. Veja que em todas as outras vezes, Tomé fala para Jesus. Tomé questiona Jesus. Mas aqui não. Aqui não deu tempo, porque Jesus queria que Tomé mudasse o seu coração de incrédulo a ser um verdadeiro crente. E aí então Jesus foi até Tomé e disse, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-te no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Será que você tem sido um incrédulo? Você tem ouvido a palavra dia após dia, mas ainda não tomou posse das verdades espirituais? E só para finalizarmos, respondeu-lhe Tomé, Tomé reconhece, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele não só reconhece Jesus, mas ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E aí disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Nós estamos aqui nesse versículo, eu e você. Nós não vimos Jesus, nós não andamos com Ele há 2000 anos atrás. Mas hoje, 2020, nós cremos nele e tudo que Ele fez por mim e por você. Isso é maravilhoso. Bem-aventurado são aqueles, Jesus estava falando que lá em 2020 não andaram comigo, Tomé. Não tocaram nas minhas mãos, Tomé. Não colocaram as mãos aqui nas marcas onde eu fui perfurado, Tomé. Eles são bem-aventurados, são felizes, muito felizes. Bem-aventurado significa feliz, felicíssimo, muito felizes. Sou feliz, você tem que ser feliz. Porque você não viu Jesus fisicamente, você não andou com Ele, literalmente. Mas você crê que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o pão, Ele é a ressurreição, Ele é o nosso advogado, Ele é o justo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá. Nós tomamos posse dessas verdades e nos apropriamos
E isso nos fortalece para caminharmos dia a dia, até que estejamos com Ele para sempre, para toda a eternidade. Amém. Você está como Tomé? Ou você é um bem-aventurado que Jesus te incluiu neste versículo? Não viram, não estiveram comigo, não me tocaram, mas creram. Quero terminar lendo, não tem como, né, não ler Romanos. Abra sua Bíblia rápida, Hebreus, desculpa, e termina aqui, vou orar. Hebreus capítulo 11. Olha lá. Hebreus 11, versículo 1. Nós já citamos aqui, mas eu quero ler com você e depois também ao final. Amém? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós lemos em Gênesis 1, no princípio, né, não tinha nada, a terra era sem forma e vazia, mas Deus disse: haja luz, e houve luz. No princípio, como está a tua vida? Sem forma? Sua vida está vazia? Você está como Tomé? Não sabe o caminho, não sabe que direção, não sabe o que fazer. Prova que o Senhor está falando para você crer nas promessas de Deus. Através da palavra, através da oração, dos versículos que nós podemos tirar desse livro tão rico que é a Bíblia. Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. 4,13, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glória, através de Cristo Jesus. Efésios 3,20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você pode tomar posse dessas verdades do Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que está te faltando? Fé, paciência, alegria, o sono. Se o Senhor é o teu pastor, você não está como ovelha desgarrada, mas o Senhor é o provedor, o Senhor é o que vai te sustentar, o Senhor é o que vai te levantar. O Senhor Jesus nesta noite vai libertar você de toda incredulidade. Tomar posses dessas verdades. E aí, terminando aí, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, se você não tomar posse, você não vai conseguir ver a glória de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Ele presenteia, Ele cuida, Ele sustenta, Ele supre. É o que dá, é o que está escrito na palavra. Se você tem fé, o Senhor vai te presentear. O Senhor vai liberar a bênção. O Senhor vai liberar cura. O Senhor vai abrir uma porta de emprego. O Senhor vai salvar a tua família. Por isso que nós oramos aqui, porque nós cremos na libertação, na restauração, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você ainda não sabe o caminho, se você está como Tomé, para onde que eu vou? Qual é o caminho para mim chegar ao céu? Foi o que Tomé perguntou para Jesus. Por isso que Jesus responde, João 14,6. Eu sou o caminho. Faça uma aliança com Ele. Coloque a mão no seu coração, ore comigo assim. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra revelada. Obrigado porque o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade e a vida. E se eu morrer antes do arrebatamento, eu quero estar contigo. Eu quero ter uma aliança contigo. Eu não quero ir para o inferno, mas eu quero ir para o céu, porque no céu há muitas moradas. E o Senhor está preparando a minha morada. Eu me desligo do reino das trevas
Eu te peço perdão do tempo da ignorância. Escreve meu nome no livro da vida e a partir de hoje eu vou andar contigo. Coloca fé no meu coração para que eu não me desvie, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo, né, a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vou orar e também já quero orar pelos dizimistas. Você que quer ofertar no nosso ministério, você que quer dizimar, nós estamos tentando trocar os equipamentos de som, precisamos, né, mudar muita coisa. Eu estou fazendo aqui esse culto em casa, mas está tendo culto lá também. E nós precisamos de equipamentos para que você tenha aí uma boa transmissão e melhor para o Senhor. E dízimo, eu sempre digo, às vezes chega alguém da igreja e fala: pastora, antes de eu me filiar à igreja, né, eu quero esclarecer alguma coisa de dízimo. Eu só falo assim: olha, eu não discuto dízimo. Dízimo é obediência e fé, é o que nós pregamos hoje. Eu tenho que obedecer. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu preciso obedecer. E eu preciso ter fé que eu vou viver com 90% e 10% que eu devolvo para o Senhor. Não vai me fazer falta, porque o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer milagres na minha vida. Você pode fazer uma transferência bancária agora, Banco Bradesco, agência 1936, dígito 4. Conta corrente 246410, dígito 1. Oferte. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Eu quero ajudar no som. É uma oferta. Não tire do dízimo. Dízimo é sagrado ao Senhor. E aí nós temos colheita de oferta, que é aquilo que você planta, você vai colher. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra. Tira toda a incredulidade. Tira, Senhor, todo sentimento como Tomé teve. Que possamos, Senhor, andar contigo, crer nas tuas promessas, crer na tua palavra. Toda a incredulidade seja repreendida. Fortalece o teu povo, abençoa os dizimistas, os que ofertam na tua casa. Abra as janelas dos céus e derrame, Senhor, sobre as nossas vidas bênçãos sem medida. Libera cura, libera provisão, libera libertação agora, em nome de Jesus. Nós cremos na palavra e cremos que o milagre está sendo liberado em nome de Jesus. Amém e amém. Só queria complementar aqui a pregação, já estou terminando, como morreu Tomé. Tomé morreu pregando a palavra. Depois desse encontro, ele está em Atos capítulo 1 e capítulo 2, quando eles estavam no cenáculo reunidos, veio o Pentecostes, ele foi batizado com o Espírito Santo e ele teve ali sua vida transformada. Tomé levou o evangelho na Índia, na Pérsia, ele trabalhou e morreu próximo a uma cidade, a Madras, tá? No norte, próximo ali da Índia, Madras, segundo a história, os historiadores. E a história diz que ele morreu por flechadas enquanto ele orava. Então veja, de incrédulo que ele era, ele morreu orando. Olha que lindo isso. Eu só queria trazer, né, esse fato para você. E até hoje tem lá o Monte São Tomé, né, na cidade de Madras, na Índia. Trabalhou ali na parte, a Pérsia e na Índia, levando o evangelho. Um discípulo que se demonstrou incrédulo, mas depois do Pentecoste, no cenáculo, recebeu o Espírito Santo, ousadia, poder de Deus, e ele saiu pregando às nações. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você receba unção, que você receba poder de Deus, que você faça diferença em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este culto, obrigado por esta palavra. Que possamos sim, a tempo e a fora de tempo, pregar sempre a tua palavra. Se tiver que morrer pelo Senhor, morreremos, mas não nos calaremos. Que a fé seja liberada sobre cada um.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todos aqueles que te servem em toda parte desta terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Domingo, culto às 10 horas e às 19 horas. Deus abençoe a sua vida.